Como é bom, Pai, receber de Ti mais um dia de presente. Queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Te louvamos por todos os ensinos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por nos trazer até este lugar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Louvores a Ti, Pai. Louvores a Ti. Muito obrigado por nos colocar de pé, por nos ensinar. Papai, grandes coisas o Senhor está fazendo e nós nos alegramos diante da Tua presença, porque só o Senhor tem o poder, Pai, de nos moldar. Só o Senhor tem o poder para nos refazer. Obrigado, que somos vasos nas Tuas mãos. Somos vasos nas mãos do Senhor, na mão do oleiro. Aleluia. Obrigado. Amém? Amém. Muito bom estar mais uma vez juntos para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Comida fresca, jantinha preciosa. Isaías 40. Aleluia. Isaías 40, a minha é NVT. Eu creio que Deus fala conosco nesta noite a respeito de a gente entender os momentos que estamos vivendo. E hoje eu compartilhando, falamos que hoje eu sinto o Ministério da Reconciliação como uma fogueira onde o tição está lá, que precisamos soprar para que ele incendeia, né? Para que havemos um calor ao ponto de aquecer outras vidas, ao ponto das nossas vidas não se apagar, mas pelo contrário, se acender com fogo que aqueça outros, né? E às vezes, olhar para essas cadeiras vazias nos traz desânimo, traz uma indignação até, né? Mas maior é o Senhor. E nós estamos aqui e vivemos por Ele e nele. Então, o olhar tem que ser para Ele. Olhai para mim, o Senhor diz. Olhai para mim. E a gente precisa olhar para Ele. Então, adorando ao Senhor, nós conseguimos nos conectar diretamente com Ele e enxergar Ele. E isso é tudo que nós precisamos. Adorar o Senhor. Olhar para Ele. Porque é dele que vem todas as coisas boas para nós. Então, nesse Isaías 40, ele vem trazendo esse consolo para o povo dele. E nós somos o povo dele. Nós somos um povo eleito. Nós somos um povo escolhido. Aleluia. E Deus, Ele não admite nós estarmos na presença dele e andarmos como se não tivéssemos. Então nós estamos na presença dele. E Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Amém. E Ele nos deu o Filho, nos deu o Espírito, nos deu essa palavra gloriosa que nos acompanha. Então o tempo todo nós temos recursos, né? E palavras. E essas palavras é consolo para nós nessa noite. Então Ele diz assim: consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém e digam que seus dias de luta acabaram e que seus pecados já foram perdoados. Sim, o Senhor
todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Tem uma passagem que fala assim: o Senhor largou 99, as 99 foi buscar um. E muitos dizem que foi na igreja que ele largou, né? Mas não foi não. O Senhor largou as 99 no deserto. E ele diz aqui, ó: clama, abra caminho aonde? No deserto. Abra um caminho no deserto. E no deserto a gente quer fugir, a gente quer água, a gente quer, mas na verdade é um lugar onde o Senhor nos prepara, onde o Senhor nos forja. É nesse lugar. Nesse lugar a gente quer correr, a gente quer parar, a gente quer desanimar, a gente quer ir para outros lugares, a gente quer fazer um monte de coisa, né? Mas na verdade é um lugar onde o Senhor está preparando para que a estrada seja reta, para que o caminho, nesse caminho a gente ache água, nesse caminho a gente se encontre com Ele, permaneça nesse processo, porque vai passar. E aqui a gente vai ver que tudo vai passar. E aí ele diz: olha, ouça, uma voz clama, abra um caminho no deserto. Para quem? Para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitam as curvas, tornem planos os trechos acidentados. E então a glória do Senhor será revelada, e todos o verão. O Senhor falou. Então, nesse lugar que ele está dizendo: olha, clama, abra caminho no deserto, prepare uma estrada, aterre os vales, nivele os montes, endireite as curvas e tornem planos os trechos acidentados. E então a glória do Senhor será revelada. Então nós precisamos ter essa força, essa coragem, pedir ao Senhor para nos refazer realmente, né? Onde nesse lugar nós vamos fazer exatamente isso daqui, porque é tempo desse deserto ser mudado e transformado, né? E aí ele continua e diz assim: uma voz disse, clame. E aí eu perguntei: o que devo clamar? Às vezes nós não sabemos nem o que devemos clamar, o que nós devemos pedir, o que nós devemos fazer nesse tempo. É correr? Fugir? Aí ele fala: anuncie que os seres humanos são como capim. Anuncie para eles, porque sua beleza vai passar, e passa depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. E o mesmo acontece com os seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus, essa permanece para sempre. Aleluia. Então, ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Então o Senhor está falando: grite alto, dê as boas notícias, anuncie a minha palavra, continue, persevere. E às vezes a gente se cansa até mesmo de perseverar. E aí quando a gente está nesse lugar, o Senhor envia o quê? Mais palavras, mais mensageiros. E hoje nós estávamos compartilhando algumas coisas, estava compartilhando com o Debrani, e quando eu estava compartilhando, chegou outro irmão, e ele já chegou falando a palavra, né? Ele veio falando assim, que nós não devemos olhar
quantidade. A gente nem falou nada, a gente não estava falando nada com ele, né? E ele chegou e essa foi a palavra que ele disse, né? Não olhe para a quantidade. Não é que a quantidade não é importante, ela é importante sim, mas a gente deve olhar para a qualidade. Qual foi a qualidade que você trouxe hoje para o culto? Qual é a qualidade do seu louvor a Deus? Qual é a qualidade da sua adoração a Deus? É a Ele. O culto é para Ele. O culto é para Ele. Então não importa quantos está, importa a qualidade da presença. Aleluia. Importa a qualidade do que você está dando para Ele. Isso é o que importa. Então o Senhor diz: anuncie para os seres humanos que vocês são como capim. A nossa beleza vai passar. Para quantas pessoas? São coisas que a gente precisa estar refletindo, né? Essa parte que aconteceu. A gente nem vê, eu nem estou vendo falando muito a respeito da tragédia que houve na Venezuela, da gravidade de tudo isso. Mas por um instante. No instante todo mundo tinha piscina, tinha cobertura, tinha carro, tinha tudo. No mesmo instante tudo evaporou, sumiu. Para muitos, Jesus chegou. E muitos estão com o Senhor. E muitos estão no inferno. Então isso é real. Para eles e para nós. Então acontece só com eles? Não. Não acontece só com eles. Com a palavra do Senhor, ela está trazendo todo o ensino, os conselhos, estão tudo aqui. Hoje também a gente estava assistindo com o Gilenildo lá uma série, uma minissérie, e falando da palavra. Então, assim, o que a gente tem dito para ele de manhã no devocional, muitas vezes à tarde ele ouve as mesmas coisas. Aí ele falou assim: como que é bom a gente poder ouvir de manhã e à tarde ser confirmado através de um filme, através de uma minissérie, através de um vídeo. E isso é muito importante, porque a gente vai sempre testificando e será confirmado aquilo que os mensageiros do Senhor falaram, porque nós somos aqui embaixadores, né, do céu na terra. E esse compromisso tem que ser levado a sério, não importa as circunstâncias. Eu e você temos a responsabilidade de dar fruto no lugar que Deus nos plantou, de florescer. O esquadrão está lá com as mangueiras tulhadas de flores. E quando a gente vê as flores em uma árvore, a gente sabe o quê? Está prestes a o fruto chegar. Assim? Então que seja assim conosco, que vocês possam olhar para o ministério cheio de flores, porque os frutos certamente chegarão, se nós não desistirmos, se nós continuar enxertando e alimentando e estar realmente ali adubando essa árvore para que ela dê o fruto necessário, em nome de Jesus. Então o Senhor que traz essa lembrança para nós. Grite mais forte. Quando você parece, ele fala assim, que no dia da sua angústia, no dia das suas dores, né? Se você se encolher, se você desistir, mostra que a tua fé é fraca. Então, nesse momento, os mensageiros das boas notícias precisam gritar alto. E às vezes orar alto, às vezes confessar alto, para que todos possam ouvir aqueles que estão ao seu derredor, querendo que você desista, querendo que você dê um passo falso, querendo que você desanime, querendo que você desacredite da palavra. Quantas pessoas que começaram acreditando que hoje não acreditam mais, né? Tem muitos ao nosso redor e ao redor também, né? Então que nós não sejamos como essas pessoas, sejam cheias do medo. É onde o Senhor fala: grite mais forte a Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando, as coisas vão mudar e vocês verão. No 10 o Senhor fala: sim, o Senhor soberano, Ele vem
com poder. Ele vem com braço forte e ele governa. E ele governará e ele governa para sempre, né? Então aqui está falando, esse texto do Isaías 40 está falando de João. Que João foi aquele que clamou no deserto, que preparou o caminho e estava ali endireitando as suas veredas, né? Para dar esse lugar para o Senhor. E aí depois ele fala assim: e o Senhor soberano vem com poder, e ele vem com braço forte, e ele vem para governar, e vem para governar para sempre, né? E ele traz consigo, é ele que vai trazer consigo a sua recompensa. Como pastor, ele vai nos alimentar, porque nós somos o rebanho do Senhor. E ele levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração e conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Então, cada igreja, cada líder tem um rebanho. E esse rebanho, o próprio pastor soberano conduz elas. Então, eu preciso olhar para ele, confiar nele, que está fazendo, que já fez e faz através dos seus filhos, né? Tem outra passagem aqui, deixa eu ver onde está ela aqui. Romanos 12, nós vamos agora para Romanos 12. Deixa eu olhar aqui onde está direitinho. Que ele falou para nós nivelar, ele falou para nós endireitar as curvas, ele falou para clamar no Salmo 40, no Isaías 40, né? Agora ele vai aqui para a prática, como fazer isso. Vamos 12, 9. Romanos 12, 9. Então ele diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal. E é assim que nós vamos endireitando e vamos nivelando e vamos, cuidando daquilo que o Senhor nos deu. Seja família, seja lugar, seja o bairro, seja o estado, o país, tudo. Amigos, trabalho, líderes, tudo que Deus te deu. Esse louvor, acho que o primeiro que era o poema foi Márcia, né? Eu recebi hoje. Eu poder para testemunhar que Deus é Deus. Recebemos hoje mais um dia de presente para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, né? Então ele está falando aqui: ame as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham o prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. E essas coisas aqui hoje, a gente olha como que quando as pessoas trabalham para o Senhor, a maioria, vou dizer a maioria, porque fala assim: ué, só tem nós trabalhamos o tempo todo, por que me chama? Por que só me chama eu? Só fala comigo. Mas a gente deveria se alegrar mais quando a gente é chamado para trabalhar na obra do Senhor, né? Porque se o Senhor me convida, como ele convidou Ananias para ir até Paulo, é porque o Senhor sabia que podia contar com aquele. E ele estava ali endireitando as veredas dele. Quando Deus chamou Pedro para ir na casa de Cornélio, Deus sabia que ele estava ali
endireitando as veredas, tanto de Pedro quanto a de Cornélio. Então nós devemos se alegrar mais nesse trabalho, né? Como ele falou assim, apeguem-se firme ao que é bom, abandone o que é mal, amem-se com esse amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. E como é que eu sirvo ao Senhor com entusiasmo? Quando eu sirvo o meu irmão, quando nós servemos uns aos outros, quando nós honramos uns aos outros, nós estamos servindo ao Senhor, porque é a palavra dele, é mandamento dele. Sejam, sim, alegrem-se em nossa esperança. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Esse orar aqui é sem cessar. É sem cessar. Hoje eu vi geralmente eu recebo, eu não vejo tudo, porque eu não dou conta de ver tudo. Uma pessoa mandou para mim um videozinho onde tem uma pessoa orando e a outra, que é um emissário do diabo, então ele está perto da pessoa que está orando e ela fala bem assim: Senhor, eu estou com tanto medo de. Aí, oh Deus, você viu isso? Você viu isso? Você? Então, eu estou com tanto medo de. Eu não sei o que. Aí ela não fala do que é que ela tem medo, mas o inimigo está ali o tempo todo querendo anotar o medo dela, só que ela não fala. E aí quando eu vi, Deus falou assim: mas tem uma maneira de você orar corretamente, que é no secreto, orando no Espírito, porque ele não pode, ele não entende e ele não sabe que você está orando, mas você faz a oração completa, você não tem medo, porque ele não sabe o que você está falando. E é tão maravilhoso essa oração no Espírito, que é a oração em línguas, porque nem você mesmo sabe, mas você está endireitando suas veredas por dentro, né? Você está endireitando o seu interior, está orando a verdadeira condição do seu interior para o seu Pai. Você está falando diretamente com Ele e Ele ali tem a condição de endireitar e dar a você o que você precisa, mesmo sem você saber. Porque às vezes você está orando para que uma coisa aconteça e Deus, nessa oração em língua, Ele está colocando exatamente o que você precisa, não o que você realmente quer, né? Então isso é tudo de bom quando Ele fala aqui: não parem de orar. Então, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Gente, isso aqui é fácil? Isso aqui é a regra de ouro. Abençoar aquele que os persegue. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em desarmonia. Vivam em harmonia uns com os outros. E não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. É o Senhor que vai fazer essa vingança. É o Senhor que vai
fazer justiça, não é nós. Então não cabe a nós. O que cabe a nós é orar. O que cabe a nós é colocar diante do Senhor. Não é que a gente vai fazer de conta que não aconteceu, mas a gente vai levar essa queixa diretamente ao trono do Senhor. Então, pelo contrário, ele ensina aqui como é que a gente vai fazer aqui as ordenanças de Isaías 40, né? Se seu inimigo estiver com fome, deixa ele morrer. Se ele estiver com fome, dê-lhe de comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. E ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia. Gente, aqui tá, esse pedacinho aqui, tá tudo que nós precisamos viver para que a gente veja a glória do Senhor em nossas vidas. Porque imagine aí, essa parte aqui, acontecer exatamente o que ele está dizendo. Quando você perdoa, quando você ama, quando você ora, quando você dá de comer comida para o inimigo, quando você dá o que beber para eles, né? Ao fazer isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vença o mal praticando. Não é falando, é praticando. Né? O Senhor diz que aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, os açoites são maiores. Os açoites são maiores. Tem açoites. Né? Tem açoites. Então, que a gente possa estar se alinhando e nesse lugar de deserto, né? Nesse lugar onde há dificuldades, nesse lugar onde a gente está vendo que está chegando o fim, nós precisamos se conscientizar e viver mais isso que Deus está nos ensinando hoje. E para finalizar, rapidinho, Filipenses 4. Aqui. Glória a Deus. Filipenses 4. Fala bem assim. Oh, glória. Mais outra dica. Fica a dica. Fica a dica, só Filipenses 4:4. Essa eu recebi de manhã cedinho, hoje. Falei, Deus, o Senhor é bom, muito bom, graças a Deus. Fala bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Por isso, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. É aqui que está o poder, né? A gente orar, esperando, como se já tivesse recebido. O Senhor já fez, porque já está consumado, já está feito. E esse é o lugar onde nós devemos entrar, nesse lugar de tudo feito. E então, no 7, nesse 4:7 fala, e então vocês vão experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. E que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia. É o que nós precisamos, que a nossa mente seja guardada em Cristo Jesus, com todas as informações necessárias para que a gente viva bem até o fim, em nome de Jesus, né? Então ele fala, portanto, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável.
Pense no que é excelente e digno de louvor. E continue praticando tudo que aprenderam, que receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. E então o Deus da paz estará com vocês. Deus da paz estará conosco. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa estar recebendo essa palavra e deixando essa palavra ser implantada em nosso coração, para que a gente possa perseverar até o fim, no poder do nome de Jesus.